Shalom, pessoal! Nessa aula, o nosso tema é a construção Hifil. Vamos antes, porém, ver aqui as palavras do nosso vocabulário. Verbos: convidar, fazer uma encomenda, um pedido no restaurante, lehazmin. Acender, lehadlik. Começar, leathil. Decidir, leharlit. Sarar, restabelecer-se, lehavri. Parar, interromper, leafsik. Chegar, lehagia. Conhecer, lehakir. Propor, leatsia. Atrapalhar, lehafria. Trazer, leavi. Preparar, leachin. Entender, lehavin. Então, pessoal, todos estes verbos aqui são verbos da construção Hifil. E é esse o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos começar aqui com o verbo no infinitivo. Nós temos aqui dois modelos para nós entendermos. E o verbo no infinitivo, do Hifil, ele é conhecido pelas seguintes características. Além do lamed, que todos têm no infinitivo, nós teremos nessa construção um re aqui no início. Observe bem que nos dois exemplos nós temos re. E nós temos aqui, entre a segunda e a terceira consoante do radical, um iod. Esse re e esse iud é do nome Hifil. Observe que aqui nós temos um exemplo em que nós temos as três consoantes do radical. Mas nesse exemplo aqui, nós temos apenas duas consoantes do radical. Então, em muitos casos dessa construção, você encontrará apenas duas consoantes do radical. Uma vai ficar oculta. Esse fato poderá ocasionar alguma mudança aqui na regra geral que nós vamos mostrar agora para vocês. Vamos dar uma olhada aqui agora nesse verbo aqui, que é o verbo sentir, é o verbo lehargish. Então, vamos olhar aqui primeiro no presente. Então, como é que nós vamos fazer a conjugação desse grupo de verbos no presente? Então, vamos pegar aqui o verbo lehargish. O que você vai fazer? Você vai tirar o lamed, evidentemente, e aqui, no lugar do re, você vai colocar um mem. Então, vai substituir o re pelo mem. Então, se eu tenho aqui, ó, argish, você vai falar margish. Então, você terá aqui o masculino singular, margish. E a partir do masculino singular, você forma os outros. Então, masculino singular, margish. Feminino singular, margishá. Plural masculino, margishim. E plural feminino, margishot. São as quatro formas que nós temos para o presente. Agora vamos ver o passado. No caso do passado, pessoal, vocês farão o seguinte. Temos aqui mais uma vez o verbo no infinitivo. Tiramos o lamed, evidentemente. E aqui nós vamos substituir as vogais. Vamos fazer uma troca. Aqui que era a, hargish, nós vamos ler com som de i. E aqui onde era o i, nós vamos colocar o a. Então, houve uma inversão aqui, ó. Então, eu tinha hargish, e aí nós vamos inverter, e nós teremos hirgash. Estas duas vogais, você vai usar para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, para a primeira do plural e para a segunda do plural. Porque no caso das terceiras pessoas, tanto masculino singular, como feminino singular, como plural, você vai ler com som de i nas duas aqui. E aí, após a inversão, você vai colocar a partícula aqui que indica a pessoa que está praticando a ação. Coloco a partícula do eu, que é ti. Então, eu tenho irgasti, eu senti. Você sentiu, ou tu sentiste, masculino, irgasta. Você sentiu ou tu sentiste, feminino, irgaste.
Vamos pular aqui o ele, porque nós vamos mudar as vogais, e nós vamos aqui para o nós. Nós sentimos. Hirgashnu. Vocês sentiram, ou vós sentistes, masculino. Hirgashtem. Vós sentistes, ou vocês sentiram, feminina. Hirgashten. E aí, pessoal, no caso das terceiras pessoas, você não vai usar o a para a segunda sílaba. Você vai usar outro i. Então, nós teremos dois is para ele, para ela, para eles e elas. Então, ele sentiu, hu hirgish. Ela sentiu, hi hirgisha. Eles sentiram, hem hirgishu. Elas sentiram, hen hirgishu. Essa é a conjugação no passado da construção rifil. E aí você poderá fazer isso com todos os verbos que estão aqui em cima. Porém, nós vamos observar aqui que o autor chama atenção para alguns verbos deste grupo que vão fugir um pouquinho à regra. Para esses casos aí, você deverá memorizar à parte os verbos que vão fugir da regra. É interessante que você tenha um aplicativo de verbos junto com você para tirar as dúvidas. Então, ficamos por aqui. Shalom!